Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está indo ao ar na quarta-feira, dia 20 de abril. Amanhã começa o desfile das escolas de samba, que teve que ser adiado devido à pandemia do coronavírus. Nós aqui do canal, na época, demos 2 aulas especiais de carnaval, que foram publicadas na época. Então, como nós já homenageamos o carnaval, nós agora vamos homenagear um outro evento que também teve que ser adiado devido à pandemia, só que em outro país, no caso a Itália. Vamos homenagear a Bienal de Artes de Veneza, que começa sábado agora. No caso, nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia que foi publicada no jornal O Globo pouco antes do Carnaval. Para tanto, é necessária uma leitura prévia do material didático que pode ser acessado através do link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o nome do arquivo é md037.docx. O texto 1 é o texto completo da notícia. O texto 2 é um trecho da entrevista que veio na mesma página da notícia. E o texto 3 é a arte final da página dupla onde foi publicada a notícia. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Trata-se de uma reportagem que divulga com antecedência a Bienal de Artes de Veneza, que, como nós já dissemos, teve que ser adiada devido à pandemia. Então vamos fazer uma leitura crítica sobre essa notícia. Uma atividade que, como nós já aprendemos em outra videoaula, compreende 2 fases depois, é claro, da leitura da notícia. Na primeira fase, temos que responder algumas perguntas relativas à notícia. Segue um quadro. Vejam a arte final da notícia. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer nessa primeira fase é: como o fato foi apresentado? Como podemos ver, a reportagem veio no segundo caderno do jornal O Globo, que é o caderno voltado para eventos culturais. Se olharmos para a página como um todo, veremos algumas ilustrações relativas a obras de arte que estarão na mostra. Logo abaixo veio uma foto e uma entrevista com a curadora da Bienal, a italiana Cecilia Alemani. Primeiro vamos reparar o que esses 2 títulos nos fazem pensar. O título da matéria, Sopro de Arte para um Mundo em Mutação, nos faz pensar na Bienal de Veneza como um evento que está favorecendo uma mutação no mundo. Enquanto que o título da entrevista, essa não é uma Bienal pós-apocalíptica, mas sobre acolhimento, nos dá uma ideia de que mutação é essa que está acontecendo no mundo. Uma mutação de acolhimento. Então, na página em que essa reportagem foi publicada, essa ideia de mutação do mundo por acolhimento foi de alguma maneira apresentada. Mas vamos ver a primeira página da edição. Nessa primeira página não há qualquer chamada para essa reportagem. Em parte porque a Bienal de Artes de Veneza interessa muito mais a um público muito específico, o público que se interessa por artes. Uma outra pergunta: por que esse acontecimento foi notícia? Bem, trata-se de um evento do meio artístico que precisa ser divulgado, tendo em vista pelo menos o público-alvo, pessoas interessadas em arte. Trata-se de um evento que foi adiado por causa da pandemia, então muitas pessoas estavam esperando que esse evento acontecesse, tal como as Olimpíadas do ano passado. A Bienal de Arte de Veneza, então, como outros eventos, também teve seus motivos para ser divulgada com antecedência. Outra pergunta: por que o jornal dá importância ao assunto? Bem, como nós já vimos, o destaque ficou muito mais por conta das fotos e ilustrações da Bienal de Artes de Veneza, que de fato chamam a atenção no caderno cultural do jornal. Fotos que tendem a chamar a atenção do público que se interessa por artes. Mas vamos voltar a reparar uma coisa. Essa reportagem nos dá uma ideia de mundo em mutação para uma era de acolhimento. Uma ideia que vem a ser explicada na entrevista com a diretora.
Em geral, essa pergunta em que estamos pode ser respondida através de uma leitura em diálogo com outros editoriais que tenham sido publicados no dia ou ainda na época. Então veremos que um dos editoriais desse dia comenta um estudo que havia sido feito pelo Instituto Millennium sobre como o Brasil pode combater a pobreza e a desigualdade social. Quem consultar o acervo vai ver que esse editorial criticava o programa Auxílio Brasil, criado pelo governo Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, a relação disso com a notícia que nós estamos analisando é visível. Afinal de contas, combater a desigualdade e a pobreza está diretamente ligado à ideia de acolhimento. Uma ideia, por sua vez, reforçada pela reportagem, mais precisamente pela diretora Cecília Alemany. No momento em que diminuímos a pobreza e a desigualdade social, por trás disso existe um dos muitos gestos de acolhimento do ser humano. E o trecho da entrevista com a diretora que veio no material didático ainda revela que ela usa o termo pós-humano como um dos conceitos da Bienal. Para ela, a humanidade vive, desde a Renascença e o Iluminismo, uma ideia de que o homem ocidental é visto como medida para tudo. Ela nega qualquer ideia de pós-apocalipse, ainda acrescentando positividade, acolhimento, união, entre outras coisas, a tudo aquilo que a Bienal divulga. Outra pergunta: que imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Uma imagem satisfatória. Trata-se da divulgação de um evento que estimula o acolhimento, entre outras qualidades essenciais do ser humano. Era fevereiro e encontramos, além do outro editorial já comentado, a notícia de que o presidente russo Vladimir Putin estava negando a intenção de invadir a Ucrânia. Isso era uma falácia, como nós já sabemos hoje. Mas, como qualquer outro jornal, mostrava o quanto o ser humano ainda está sujeito a distúrbios de ideias. E os políticos, de um modo geral, são exemplos de como nós ainda sofremos com a violência estúpida da civilização. Mas a reportagem que nós estamos analisando mostra o outro lado da moeda, que uma transformação radical da consciência humana está surgindo. O próprio trecho da entrevista que nós destacamos já segue essa linha. Bem, agora vamos à segunda fase da leitura crítica, a fase em que nós analisamos os detalhes da notícia, talvez para percebermos a intenção do autor para dar à notícia um certo grau de dramaticidade ou atratividade. Atratividade no caso dessa reportagem. Vejam, bem, a primeira pergunta que vamos nos fazer nessa segunda fase é: quem são os entrevistados? A única entrevistada é a curadora italiana Cecília Alemany, mas a reportagem poderia entrevistar qualquer um dos artistas brasileiros presentes na mostra. Será que precisaria? A maneira como a matéria foi apresentada, com reproduções das obras dos brasileiros, já valoriza razoavelmente a arte brasileira. O fato de entrevistar uma estrangeira remete à ideia de que essa nova consciência que está surgindo pode ser percebida em outros lugares além do Brasil. O editorial que nós comentamos falava sobre um contraponto a essa consciência, já que esse editorial criticava um programa muito ineficaz de combate à pobreza, lançado pelo nosso governo. Então a visão que a curadora italiana tinha da arte dos brasileiros era completamente diferente da impressão que o nosso governo passava. Agora outra pergunta: qual o tipo de discurso, direto ou indireto, usado pelo autor? Bem, na entrevista, o único discurso possível é o discurso direto. Já no texto da notícia, os dois tipos de discurso são usados. De qualquer maneira, no caso dessa reportagem, isso não é relevante. Então vamos à próxima pergunta. Qual é o tipo de sujeito indeterminado ou explícito empregado no título? Bem, o título da matéria em si não é uma oração, e sim uma frase sem verbo
sobre a Bienal de Arte de Veneza. Sopro de arte para um mundo em mutação. Podemos entender que esse título se refere à Bienal, dizendo que a arte que participa do evento representa um mundo em mutação. Já o título da entrevista tem como sujeito o pronome essa, um sujeito determinado que reforça a divulgação do evento. Agora vamos a mais uma pergunta. A notícia faz uso de adjetivos, advérbios ou eufemismos? Não. Por acaso essa reportagem não faz uso de nada disso. Entretanto, vamos a mais uma pergunta. Que expressões ou frases apontam a opinião do autor? Podemos encontrar isso no próprio título da matéria, um título que reforça e, de certa forma, concorda com a ideia defendida pela curadora. Bem, essa foi a nossa interpretação a respeito dessa notícia. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. De qualquer maneira, essa Bienal reforça a grande aposta do nosso canal, a nova geração que está fazendo vestibular e que tende a mudar o mundo para melhor. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.